A paz, meus irmãos! Hoje nós entramos no dia 20 da nossa jornada pela Palavra de Deus em 365 dias. Vamos para a página 10 do nosso Guia de Leitura Bíblica Anual. Nosso tema hoje é Dor Profunda e Respostas Limitadas. Nós vamos ler Jó, capítulo 3 e capítulo 4. Antes de nós entrarmos na palavra, gostaria de te convidar a assistir o meu vídeo sobre o arrebatamento da igreja. O título é O Mapa Cronológico dos Acontecimentos Finais, que está aí no canal. E também, se te agradar, que você compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Amém, meus irmãos? E coloca aí nos comentários, se você desejar, o que tocou você na aula passada. Eu, por exemplo, coloquei permaneça firme, a luta vai passar e adore ao Senhor mesmo em meio às tuas maiores lutas, porque Deus está perto de nós. Hoje, meu irmão, eu creio que essa leitura vai nos levar um pouquinho mais próximo do Senhor. Então vamos à leitura, Jó, capítulo 3, Jó, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Diz assim: Primeiro diálogo, a queixa de Jó. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o seu nascimento. Jó disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas no seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria e não haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que o miserável continua vivendo? Versículo 20. Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado? Que esperam a morte e ela não vem, que cavam e procuram dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação.
Primeira fala de Elifaz, capítulo 4. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você teria paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no temor do seu Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Ouvi silêncio e ouvi uma voz: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Aqui nós vemos que Jó, um homem temente a Deus, um homem que nos dá exemplo tão maravilhoso, mas ele também ficou quebrantado. Ele também não compreendia o que estava acontecendo e ele desejou nunca ter nascido. Irmãos, que terrível é as lutas que nós enfrentamos. O nosso inimigo é tão grande e quando ele nos ataca, a nossa vida parece que não faz sentido. Mas nós devemos permanecer firmes, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos dará consolo, o Senhor restituirá aquilo que o inimigo levou. E agora nós vemos Elifaz, o amigo de Jó, dando a entender que o que Jó estava passando é pela sua impureza, é porque ele havia pecado. Quando nós julgamos as pessoas em meio às tribulações, em meio às lutas, seja as lutas que forem, provavelmente nós vamos errar, porque nós não sabemos o todo. E lá Elifaz estava realmente enganado a respeito de Jó. Jó estava sendo provado e o nome do Senhor estava sendo glorificado. Amém? Vamos às leituras complementares. Salmo 88, número 3. A alma aflita. Pois a minha alma está cheia de angústia e a minha vida já se aproxima da morte. Quando nós estamos no meio da batalha, nós pensamos que é só nós que estamos passando esse problema. Mas veja só, a palavra do Senhor diz que os nossos irmãos ao redor do mundo enfrentam as mesmas provações que nós. Jó enfrentou uma luta e desejou nunca haver nascido. E agora nós vemos que a luta, a alma
de Davi ou do salmista está tão angustiada que ele pensa que a sua vida se aproxima da morte. A luta vem para todos nós, o dia do sofrimento, o dia da batalha, e nós devemos estar preparados para esse dia, para permanecer de pé. Salmo 34, 18. Deus perto dos quebrantados. Olha só que tremendo, irmãos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Se o teu coração está quebrantado no dia de hoje, saiba que o Senhor está perto. Se há uma temporada que você está quebrantado, saiba que o Senhor Deus está próximo de você. Ele está observando, está cuidando. Se você sente o teu espírito oprimido, angustiado, Deus está próximo de você e dará vitória à tua vida. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 15. Chorar com os que choram. Diz assim a palavra: alegrem-se com os que se alegrem, com os que se alegram, e chorem com os que choram. Irmãos, nós devemos chorar com aqueles que choram. No resumo, na nossa apostila da leitura anual, diz assim: Jó expressa a sua dor mais profunda, enquanto ele tenta explicar o sofrimento com lógica humana. A passagem mostra que a dor exige compaixão mais do que a resposta. Quando alguém estiver sofrendo, se aproxime dessa pessoa, esteja junto dessa pessoa, chore com ela. Agora me chama a atenção que nesse texto diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Muitas vezes, quando alguém conquista algo, quando alguém está feliz, como se revela o nosso coração? Que nós possamos nos alegrar quando o nosso irmão prospera mais do que nós. Quando a família do nosso irmão avança mais do que a nossa. Que nós possamos nos alegrar com os que se alegram e que nós possamos chorar com os que choram. Meu querido, anota na tua apostila, no teu guia bíblico, o que te chamou a atenção nesta leitura e também coloca nos comentários e compartilha para que o nosso canal avance e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Um forte abraço e até amanhã na paz do Senhor Jesus.